E aí, metaleiros? Nesse vídeo eu tenho não só um entrevistado, mas dois grandes artistas. Vocês já devem conhecer o Paulo, porque às vezes ele fica dando spoiler, quando não deve, lá atrás no fundo, gritando coisas que a gente ainda não queria ter divulgado. Esse é o Paulo Ítalo, apelidado carinhosamente de Pítalo, diretor de arte do Heavy Metal Machines, e ele é um puta artista, mas ele é ainda melhor em trocadilhos. Tô certo, Sei. Paulo? Perfeitamente. Depois do Pítalo eu vou entrevistar a Fernanda, uma presença feminina aqui na equipe do Heavy Metal Machines, finalmente. Realmente, A minha presença feminina não era suficiente. Sua presença feminina. Não era. E depois do Pítalo eu vou entrevistar a Fernanda, que é a artista 2D do jogo. Tá fazendo o redesign dos pilotos. Vocês já viram o Jubiraca que eu postei nessa semana? Na semana. Ficou bem diferente, bem mais foda, bem mais legal. Então depois eu vou dar uma palavrinha com ela. Primeiro, eu exijo que você prove que não é uma máquina, né? Porque você já reparou que nos vídeos todos, você nunca apareceu daqui pra baixo, só daqui pra cima. Você podia ser um animatic, cara. Só tipo... Então, queres que eu mostre minhas pernas? Eu não quero ser taxado de alguém que compactua com as máquinas. Se tiver um apocalipse tipo Matrix, ou... Ó, também sou uma. Provado que você não é uma máquina, então agora eu posso, né? Agora eu sinto mais confortável em falar. Sou mais confortável. Pítalo, qual a necessidade que a equipe de arte viu de uma mudança revolucionária como essa que tá tendo? Essa mudança toda se deu por causa também da mudança de jogabilidade, né? O HMM agora, ele é um jogo onde você não para e acontece tudo muito rápido. O jogo apresenta outras necessidades. Além disso, a gente foi também parte do feedback dos jogadores, porque acontecia a coisa de, no pré-jogo, você vinha naquela interface que tinha muita arte 2D, o 2D fazia uma promessa, ele fazia uma promessa pro feeling do jogo, e quando a gente chegava no 3D, o jogador não recebia exatamente aquilo, né? Com base nisso, a gente começou a pensar na reformulação de todo o visual do jogo. Então quer dizer que tipo, o jogador via a propaganda do HMM, aquele personagem lá, e agora quando ele vê isso, ele vai estar sentindo no jogo também. É o que nós estamos Não, é buscando. o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Segunda pergunta, para vocês da arte, qual foi o maior desafio e qual foi a solução encontrada para o caminho artístico que o Heavy Metal Machines está seguindo? O maior desafio que a gente encontrou para essa nova versão foi adaptar a arte para esse novo estilo de jogo, como eu já falei, que mudou. Qual foi a adaptação, então, que a gente precisou? Como era um jogo muito rápido, onde os carros estão sempre se movimentando, usando as suas habilidades em movimento, e todos os carros seguindo para converger num mesmo ponto. Então a gente tinha aquela bagunça toda ali, bem divertida a bagunça, porém uma bagunça. Então nós precisávamos que houvesse uma leitura muito clara do que estava acontecendo. Então o caminho que a gente seguiu foi, uma arena mais escura, tem um feeling, tem um visual mais noturno, e isso causa um contraste com os carros, né? Então se a gente tem um fundo escuro e os carros bem coloridos e os efeitos coloridos, então você consegue ter uma leitura melhor. E a gente tem os caminhos críticos, digamos, né? Esses caminhos destacados para o jogador saber por onde ele tem que seguir. Então essa foi a solução que nós encontramos. Massa. Pelo que eu tenho visto, praticamente tudo na arte do Heavy Metal Machines está sendo modificado. E na tua opinião, qual a parte que mais mudou comparado às versões anteriores? O que eu acho que mais mudou foi, na verdade, a função da arena, né? Antes a gente tinha aquela arena enorme, cheia de pontos de interesse, onde você se locomovia de um lugar para o outro e realizava uma tarefa. Na verdade, você estava se movimentando de um ponto A para o ponto B e quando chegava lá você ficava meio que parado ou girando em torno do alvo, e o gameplay acontecia assim. Agora, como o gameplay mudou, você usa a arena para passar por ela toda. Você não tem que ir, é claro, de um ponto A para o ponto B, só que você está o tempo todo indo e voltando, então você não precisa ir para pontos específicos da arena, né? Ela está mais parecida com um circuito de corrida do que com a arena que era antes, né? Agora, Pítalo, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que tu impressione os jogadores. Mostra aqui na tela, a gente vai mostrar aqui no vídeo, em primeira mão, vocês nunca viram isso antes, uma coisa que os jogadores vão ficar babando. Cara. Cara. Ó, tem uma boa e uma má notícia. Vou dizer primeiro a má notícia. Ok. Para quem gostava da Ventania, sinto informar que ela morreu. E a boa notícia, ela voltou dos mortos. Uou. Já apareceu na tela, já apareceu. Tá aí. Essa é a nova Ventania. Agora ela é um espírito que
possui o carro dela. E aí ele ficou daquele jeito. E... tá um pouco diferente e ela tá com esse visual bem animalesco. O design desse carro foi do Michelangelo Almeida, que é um dos nossos artistas e tá fazendo carros sensacionais para essa nova versão. Conhecido carinhosamente como Miguelito. Miguelito. E agora a pergunta final, valendo 1 milhão de barras de metal. Pítalo, no mundo do Heavy Metal Machines, quem tu seria, que carro tu pilotaria e qual a habilidade do teu carro? O que eu tenho jogado ultimamente, eu tenho jogado com o Black Lotus. Tá totalmente diferente do que era antes, mas tá muito legal também de jogar. E eu acho que eu seria esse piloto de Fórmula 1 aí. Piloto misterioso. Piloto misterioso, exatamente. Então, muito obrigado pela sua presença, Pítalo. Obrigado pelas respostas, obrigado pelos spoilers que os jogadores vão gostar bastante. Quer deixar uma mensagem para os jogadores? Olha, eu vou deixar um aviso, na verdade. Um aviso. Que além de trabalhar no jogo, eu jogo esse jogo, certo? Vocês viram a entrevista com o Ali na semana passada, né? O Ali é o diretor. Se o Ali dirige esse jogo, eu piloto esse jogo. Trocadilho! Não podia faltar. E eu quero avisar para esse jogo, para os jogadores, para eles deixarem de serem noob o quanto antes nessa versão, porque eu vou estar jogando também, e eu não vou ter pena. Certo. E é bom que esse easy vire logo hard, o quanto antes. Porque se eu encontrar ele lá, eu não vou ter pena de noob, não. Boa, Pítalo, boa, parabéns. Palmas, palmas. Vai ter som de palmas, vai ter cenas de palmas agora. Boa! Vai aparecer a colinha, né? Pode aparecer, ó. Tipo, todo mundo usa cola aqui, ó. A gente usa mesmo. Agora eu tô aqui com a Fernanda, artista 2D do Heavy Metal Machines e a principal responsável pela modificação dos pilotos. Tá fazendo os carros também ou só os pilotos? No momento só os pilotos. No momento só os pilotos. Então tá, Fê, a primeira pergunta, pra já chegar causando pros jogadores. Qual foi o piloto que tu mais transformou? Quem é ele e o que mudou nele? Acho que o personagem que mais mudou foi o Metal Herald. Pera, eles não sabem por esse nome de desenvolvedor. Então, tá, qual era o nome dele o antigamente? Ele era o Arauto do Caos. Ele agora é o Metal Herald, ou ele é o Arauto do Caos também, eu não sei. Ele tem muitos nomes, ele é um personagem de muitos nomes. O nome dele era Arauto do Caos, agora é Arauto do Metal. Arauto do Metal. Grande Pítalo, sempre participando dos vídeos, mesmo quando não solicitado. Certo, então o nome do Arauto agora passou de Arauto do Caos para Arauto do Metal. E ele era um bispo e agora ele é um papa do metal. Papa do metal. Isso. A gente pode mostrar imagens para ficar mais claro. Já tá pronto? Eu pensei que não tava ainda, olha só. Não, tá. Então a gente pode mostrar aí. Já tá aparecendo. Não, ele aparece em cima da gente. Tá. Segunda pergunta. Fernanda, quando tu recria os pilotos, remodela ele, quais as referências que tu usa e o que tu acha que eles deveriam ter e o que tu mudou neles, basicamente? O que a gente percebeu que estava faltando das versões anteriores dos personagens era que faltava mais influência do estilo de música mesmo, de metal neles. Então eu fui contratada para ser uma consultora de assuntos metaleirísticos em geral. Também que faltava relacionar eles com os carros. Alguns não pareciam de fato pilotos. Se você olhasse para a imagem deles separadas, assim, você não ia relacionar de cara com um piloto. Sim. Então eu foquei nisso. A gente teve essa ideia de, mesmo na imagem que eles estão separados do carro, agora eles estão portando o volante deles, que se tornou meio que a assinatura de cada personagem. Sim. Outro ponto foi eu procurei estilos de metal que combinavam mais com o personagem, seja ver com o visual dele, ou com as características do carro, com o que o carro fazia, ou com a personalidade mesmo do boneco, do personagem. Nas redes, eles comentaram, eles falaram que o Gordão, o irmão de Ubiraka gordo, parecia o vocalista do Pantera, só que gordo. Na verdade eu peguei bem, não foi tipo vocalista, né? Foi o Dimebag, eu imaginei uma versão inchada do Dimebag. Então, cara, a camiseta tá ali mostrando também um pouquinho de... É bem óbvio, na verdade. Sim. As referências estão ali, só se você conhece, você vai achar. Sim, por exemplo, os Rednecks, os irmãos de Ubiraka, eu coloquei essas referências de Pantera, Lamb of God, bandas que têm essa versão, essa influência de música sulista. Pergunta número 3. Eu já anunciei no blog que agora cada piloto tem uma assinatura, que é o volante, né? Tu acabou de falar também na resposta.
E qual foi Teve algum piloto assim, que teve bastante dificuldade em criar o volante dele? Até que não, porque por enquanto eu reformulei o Black Lotus, então a gente fez um volante baseado em volante de carro de Fórmula 1 com alguma coisa meio Mad Max, meio pós-apocalíptica, assim, volante meio enjambrado. Da Fúria eu usei as referências do visual dela, que é pin-up, hot rod, chaminhas de carro de hot rod, e talvez o único que a gente não decidiu ainda é o Metal Herald, se a gente vai decidir se ele vai pilotar com o volante mesmo ou com os poderes louco, divinos do metal, já que ele é o arauto do metal. Tá certo, mas aí então, você não sabe se ele teria um volante... Ele vai estar acorrentado dentro do carro. Ah! Pelo menos essa é uma das ideias. Caramba! Quarta pergunta. Fê, tem um monte de arte escondida ainda que a gente não divulgou, mas eu queria saber assim, qual foi a que tu mais gostou de trabalhar e por que ela se destaca assim pra ti? A que eu mais gostei de fazer, acho que foi a que acaba fluindo mais rápido, que é quando você tem uma ideia e ela sai rápido no papel ou na tela. E no caso foi os Irmãos Jubiraca. Os Irmãos Jubiraca eu acho que foram os personagens que saíram mais rápido, assim, saíram com as influências que eu queria e eu acho que as pessoas vão gostar bastante deles. Vão gostar de odiar eles também, porque eles são bem odiáveis. E a última pergunta pra ti, depois de ter passado várias horas olhando pros pilotos, com qual assim tu mais se identifica, com qual tu mais gosta de jogar? Eu geralmente gosto de jogar com personagens pequenos e ágeis e rápidos, ou que façam bastante dano. Então eu joguei um tanto com o Black Lotus, mas eu acho que se eu fosse escolher um personagem que eu me identifico mais é o Tranca-Rua, porque ele parece ser um cara que sabe se divertir na arena, apesar de ele estar ali no meio da bagunça, ele tem cara de saber curtir a vida. Se adaptou, né? Tipo, o mundo tá uma porcaria, vou pegar esse braço robô, aplicar no meu cotoco. Ele parece ser alguém que sabe se portar numa roda também, eu acho isso uma coisa de extrema importância. Ele tem forte influência de punk também. Com certeza. Então tá, obrigado por ter vindo, Fê. Eu que agradeço. Não deixando o vácuo. Espero que vocês tenham ficado tão impressionados quanto eu fico quando eu vejo as artes que a Fernanda e toda a equipe de arte está fazendo. Eu espero também. Tá ficando muito foda, vai ficar foda e vocês vão ver isso em breve. Fernanda, quer falar alguma coisa para os jogadores? Vencedores não perdem, vencedores não usam droga. Vai soltar Siga vários? seus sonhos. Pode falar o que teu coração tá mandando, cara. Siga seu coração também, é muito Siga seu importante. coração e sonhos. E respeite os coleguinhas no HMM. Respeite os coleguinhas. Respeite seus coleguinhas. Então, acho que foi uma boas mensagens da Fê. É isso, fiquem acompanhando o canal, se inscrevam para acompanhar mais vídeos com entrevistas. A próxima entrevista vai ser sobre música, trilha sonora. A gente vai trazer o Frango, que infelizmente não faz mais parte da nossa equipe, mas ele vai vir aqui entrevistar e falar um pouco da composição que ele fez sobre cada piloto. Fechou? É isso? Fechou? Então tá, obrigado. Espero que sim. Ah não põe isso, ficou horrível.